todos. Todos. Muita saudade mesmo. Hoje à noite eu e a Isabela, eu e meu amor, nós vamos estar falando um pouquinho sobre o nosso testemunho. Amém. O nosso testemunho do nosso relacionamento, como que foi tudo. Né, amor? Por isso a gente vai ficar aqui 3 horas, né? Mas vai ser bênção. Amém. Então eu digo a vocês que, se vocês quiserem agora até já convidar outras pessoas para estarem participando, outros casais, outros Solteiros. jovens, solteiros, até amigos, amigas que queiram estar escutando sobre um testemunho, né? Não é nada que vai edificar. E também vai edificar vocês também, para vocês saberem como que é a nossa história, mas acima de tudo o que Deus fez e o que Deus faz. Amém? Amém. Então, vamos orar. Vamos orar. Paizinho, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado, Pai, porque Tu és maravilhoso, a Tua graça sobre nós é abundante, a Tua misericórdia se renova a cada manhã e essa é a causa de nós não sermos consumidos. Ó Senhor, as Tuas promessas tendem a se cumprir, porque o Senhor, Deus, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós te agradecemos, Pai, pela Sua fidelidade, bondade, Deus, todos os dias, Pai. E que aqui, Senhor, na nossa história, no nosso testemunho, o único que é entronizado, que merece honra e que merece glória é o Senhor, Deus. Porque se fosse por nós, Isabela, Tiago, nós estaríamos talvez tão distantes da onde nós estamos hoje. Mas graças a Deus estamos procurando cumprir o Teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Eu já tô chorando. Vamos dar um meme, né? Amém. Gente, primeiro eu gostaria de deixar aqui a todos que às vezes jovens ou que estão começando um relacionamento, que vão se relacionar, casados e tudo mais. Oi? Tá certo, me comportar. Você fica em casa, você fica à vontade. Mas então, primeiramente eu gostaria de deixar todos os casais e outros solteiros, que cada um tem a sua história, meus queridos. Deus, ele é abundante em cada história. Cada um tem a sua história de vida, tem a sua história de relacionamento, e Deus surpreende, e o seu testemunho é o seu testemunho, cara. Menina, menino, casal. Então, o nosso testemunho que nós vamos estar compartilhando aqui é o que Deus fez na nossa vida, para vocês saberem. E o que Deus vai fazer através da vida de vocês. Então procurem buscar ainda mais. Amém. Porque Deus tem muito a fazer. Amém. Tá bom? Amém? Amém. Então, cada vida e cada história, cada pessoa tem um propósito e é diferente. A nossa história não vai ser a história de vocês. Né? A nossa história não é a história do Lentes da Rafa que estão aqui com a gente hoje. Não é muito diferente. Mas a única coisa que a gente tem certeza que é igual é o quê? A manifestação de Deus no nosso relacionamento, no relacionamento deles, os milagres que acontecem, as promessas que acontecem. Isso não muda. Entendeu? Mas só que as histórias são diferentes. Amém? Mas vamos começar nosso testemunho porque a gente já tá falando demais. Eu já tô falando demais. Ai, amorzinho, pode começar, meu bem. Amém. Bom, eu falei pro Thiaguinho, né? Que eu preciso organizar quando eu vou falar as coisas, né? Como eu nunca fiz isso aqui a primeira vez. Eu falei, amor, vamos fazer uns tópicos aí, né? Bem resumidinho do que foi o nosso relacionamento. E a gente tava caminhando hoje, conversando, e a gente pensando assim, né? O que seria o primeiro tópico que a gente poderia colocar? E aí o Thiaguinho falou, né? O de repente de Deus. Isso faz muito sentido, porque eu não tinha ideia nenhuma na hora que o Thiago apareceu na minha vida. E ele muito menos, na hora que eu surgi na vida dele. A gente
tinha colocado diante de Deus essa área das nossas vidas, tinha entregue diante de Deus, mas não é uma coisa que a gente tava assim, uhul, vai acontecer logo. E aconteceu. Foi realmente de repente, sabe? Pode falar, amor. Esse tópico é muito interessante para nós, faz muito sentido, e eu creio que para muitos faz muito sentido, porque uma das coisas que mais acontecem em relacionamentos, assim, quando a pessoa mais procura, menos aparece, cara. E só aparece cagada, entendeu? Mas quando você entrega tudo pra Deus, sabe, uma coisa que acontece é o que? Aparece. E é de repente, entendeu? Quando você foca em algumas coisas, o de repente Deus aparece. E eu, na minha vida e na Isabela, foi exatamente assim. Eu me lembro exatamente, eu não tinha contato com a Isabela, eu não conhecia, já tinha escutado falar, mas mas foi realmente o de repente de Deus, porque foi algo que eu não estava esperando para aquele ano, foi no começo do ano ainda. Foi algo que eu tava meio que, tipo assim, eu tinha acabado de assumir uma liderança nos jovens, então eu tava meio que focado em outra coisa, cara. Mas foi quando eu mudei o foco pra realmente de Deus, velho, de repente Deus aconteceu, entendeu? Então, meus queridos, quando você alinha o seu foco com o foco de Deus, o de repente de Deus acontece pra vida de vocês, entendeu? E eu tipo assim, eu creio que aqui, ó, uma das coisas, esse início aqui, é muito idêntico com a minha querida amiga e líder, e a Rafaela também, né? E os nossos dois queridos que estão aqui, porque o início deles também foi assim, cara, foi de repente. E depois eles vão compartilhar o testemunho deles, mas compartilhando isso, meus queridos, que quando você entrega, quando vocês se despreocupam, o de repente acontece. E é algo que Deus quer desbloquear na vida de muitos casais solteiros, que é o de repente, entendeu? Quando você quando você sossega o coração, cara, começa a desbloquear as coisas, entendeu? E aparece. É uma certeza, né? É tipo, a melhor coisa de você esperar em Deus é você ter a certeza de que Ele vai te surpreender. Então, tipo, a questão de esperar, né? A espera, nossa, quanto tempo, o quê? Você não vai saber. E não adianta, sabe? Ficar se questionando de quanto tempo você vai esperar é pedir pra sofrer. Porque você não vai saber. E muitas vezes, né, amor? Até no caso da Bela, muitas vezes você precisa abrir mão de coisas que estão te machucando pra você viver esse de repente. Né, amor? Uma das coisas no seu caso foi você abrir mão de um peso, entendeu? Que tava, do que ela tava vivendo no presente, ela precisou abrir mão naquele momento para ela poder viver o de repente de Deus. Então, muitas vezes você tá aí batendo a cabeça em coisa que não é para acontecer e é para você abrir mão, entendeu, meus queridos? Abra mão, porque o de repente de Deus acontece quando você abre mão, entendeu? De fazer a sua vontade. Amém. Né? Com certeza, meu amor. E aí o interessante é o quê? Que quando o de repente de Deus acontece na sua vida, é algo que a gente vai entrar nesse próximo tópico, né, mano? É o quê? A união do alinhamento, né? Porque acontece, quando de repente Deus está acontecendo na sua vida, é o que Ele está fazendo, o alinhamento de céus e terra. Então não é só o espiritual, vamos supor, é você pedir para Deus fazer tal e começa a acontecer um monte de milagre, pá, mas também para o seu relacionamento, jovem, menina, e vocês que estão iniciando um relacionamento, é isso daí. O de repente de Deus aconteceu, o alinhamento de Deus começa a acontecer também. Entendeu? Na nossa vida, se você se coloca, se você se permite, né? Se coloca ali em obediência. Na nossa vida, esse tópico foi logo em seguida. Aconteceu de repente e a gente começou a ver as coisas se alinhando para começar a fluir um caminho que Deus estava traçando para nós. Começando a forjar, né? A gente, pelo que viria. Porque a gente colocou essa questão de alinhamento, porque eu e o Thiago, o pessoal ficava zoando, né? Tipo, Thiago, é isso, aqui. Mas a gente nunca firmou algo logo ali no começo ou expôs algo, porque não foi... paquera só. Nossa, tá? Meu Deus, a disposição. Mas enfim, aí o que aconteceu? Tipo, eu comecei a gostar dele. Logo que eu comecei a gostar dele, eu já fui orar. Porque eu tinha falado pra Deus que eu não queria gostar de ninguém se não fosse pra ser meu marido. Então eu falei, tô gostando dele, então se não for pra ser meu marido, fui muito sincera com Deus. Falei, tira do meu coração.
Aí conforme o tempo foi passando, não foi tirando, eu corri pra Dagmar. Eu falei, Dag, olha só, tô tendo uns sentimentos aí pelo Thiago. E aí a gente entrou em um processo de oração, de acompanhamento, de muito jejum. E conforme os meses foram passando, tudo que eu colocava diante de Deus, tipo, Deus se movia e respondia. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Teve um dia, foi no aniversário da minha hoje sogra, em 2017. Eu tava assim, Deus, eu gosto dele. E eu tô orando por ele, mas ele não falou nada pra mim. E a gente conversa, a gente se diverte, etc. Mas não existia assim uma coisa dele chegar em mim, falar, tipo, oi, eu gosto de você. E aquilo tava já. Mas aí eu falei, tudo bem, Deus. Eu não tô falando mal? Desculpa. Aí à vontade. eu coloquei isso assim, e aquele dia eu falei, nossa Deus, olha, se ele não vier falar comigo, eu vou me afastar. Porque no meu posicionamento, olha só, ainda. Mas ó, é sério, gente, se tipo, não existe ali uma exposição, uma clareza dos fatos, eu não acho certo ficar alimentando, entendeu? Aí beleza, aí nesse dia eu orei e falei isso pra Deus, falei, Senhor, se ele não falar nada, eu vou dar uma recuada. Só que eu não falei nada com ele, eu só orei. Tipo assim, só orei, né? É tudo. Né? E aí, isso foi tipo de tarde. E aí à noite, ele me chamou pra conversar, lembra? No filtro assim da igreja. Nem era o filtro que tem hoje, era outro. Aí ele falou assim, então. Bebedouro. Ele falou assim, então. Aí eu lembro que você baixou a cabeça assim, falou super tímido. Ele falou assim, então, eu queria conversar com você. Porque. Eu não achei que a nossa amizade ia tomar o caminho que tá tomando, tal, não sei o quê. E eu acho que eu tô gostando de você. Aí eu por fora pleno, né? Tipo, legal, né? Amém. E por dentro eu tava surtando, né? E ali foi a primeira vez que a gente orou junto, né? Mas assim, nessa questão de alinhamento que a gente colocou, é porque esse é um dos exemplos que a gente tem de assim, de ter um sentimento, de existir ali um desejo, um anseio. E ao invés da gente tomar uma atitude logo de cara, de você colocar isso em oração. Porque, e gente, eu sei quanto é difícil, porque eu sou muito impulsiva. Sou muito impulsiva. Então, pra mim, até hoje, eu acho que minha vida inteira vai ser ali um tratamento. Eu e o Espírito Santo, porque minha vontade é tipo, vou fazer, né? Mas eu fui muito tratada, sou muito tratada. Por isso que a gente colocou de alinhamento, porque uma vez que você entende quem é Deus na sua vida, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, acontece esse de repente, você se submete a isso, a esse movimento do Espírito, existe um alinhamento, não adianta falar que não, é claro, é fato, sabe? Isso. Então, aí, uma das coisas que começou a falar, a Gabriela falou, esse alinhamento é muito interessante porque quando comecei a gostar da Isabela, eu comecei a orar também muito, porque eu ainda não tinha relacionado com ninguém ainda, tipo, de oficialmente expor um relacionamento, né? Começar a orar diretamente com uma pessoa. E aí eu ainda era muito seguro quanto a isso. Por isso, homem, vou falar pra você, rapaz, o paquera, tudo bem paquerar, eu tenho que paquerar e tem que mais hora, meu querido. Não vai tirando bala pra todo lado também, meu irmão. Você não tem que também, escolhe, ora a respeito daquela ali e, que nem a Isabela falou assim, eu não demonstrava nada, entendeu? Meu irmão, é bom você sempre estar, manda uma mensagenzinha, que nem eu conversava com ela direto, amor, fala a verdade, amor, a gente vai conversar todo dia quase, né? Amor. Não, todo dia, não deixar de conversar um dia. Todo dia a gente conversava. Meu homem, não deixa a menina de assim achar também que você não tá nem aí. Então dá conversa com ela, dá aquele boa noite e tal. Se existir realmente uma sinceridade, se existir uma sinceridade. Não vá também alimentar, meu irmão, também não vá alimentar um desejo que você tá vendo que não tá indo pro rumo certo. Por isso, de repente, Deus acontece e você precisa buscar um alinhamento para você saber. Porque é muito interessante ela falar isso, a resposta de Deus. Então ela orou e no mesmo dia eu também senti paz no meu coração de falar naquele dia. Vocês entendem, meus queridos? Eu não programei com ela, nem ela comigo. Deus alinhou. Por isso, meus queridos, é importante você tá alinhado, você tá buscando para Deus falar o passo que você deve tomar, entendeu?
Então, A gente colocou você está aqui, buscando, né? só citar Mateus 6,10, que é aquela parte que fala do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E hoje, é isso que a gente vê no nosso relacionamento, porque quando... É o que eu falei, é difícil, mas você se colocar debaixo daquilo que Deus tem pra você e ver as coisas fluírem, sabe? União de propósito é um negócio muito sério, é um negócio muito forte, é um negócio muito poderoso. E você vê e lê assim, aqui na terra como no céu, venha o teu reino, porque é isso que eu vejo no meu relacionamento com o Thiago, sabe? Claro, tem lá DR, etc, etc. Mas, tipo assim, Jesus é o foco. Jesus sempre foi o foco. Sim. Sempre. Sempre foi o foco. Vai ter, né? É normal. Irmão, todo relacionamento vai ter DRzinho. São duas pessoas diferentes, São duas duas- criações diferentes, hábitos e manias e etc. Aí você vai falar assim, não, nunca, não sei o que. É muito importante falar assim, vai ter. O importante é você conversar, meu Forma irmão. como, né? Como conversa, como lida com tudo. Às vezes tá com a cabeça quente, tira a cabeça, depois conversa, porque, meu irmão, eu estou falando, gente, quando vocês estão com a cabeça quente, falar coisa na hora é errado, entendeu? É você atirar pedra no vidro, nunca mais volta, entendeu? Nunca mais volta a ser igual. Então não faça isso, aí fala assim, Thiago, você é perfeito, então você nunca faz isso não, né amor? Muitas vezes eu já falei de cabeça quente, mas você vai aprendendo uma maturidade durante todo um relacionamento. Então o importante é você saber como lidar e aprender com seus erros, entendeu? Muitas vezes você não vai aprender uma, duas, por isso eu falo, mulheres, muitas vezes os homens necessitam uma vez, outra, não escuta e outra de novo, entendeu? Escreve. Mas é assim, relacionamento é assim, são duas pessoas diferentes, são duas pessoas criadas em dois ambientes diferentes. E então nós precisamos aprender a lidar um com o outro. E nada melhor do que um relacionamento. Por isso tenham paciência um com o outro, saibam conversar um com o outro. Amém. Falando de relacionamento, começando já, eu sei que é uma coisa que a gente precisa levar para a vida inteira. Mas eu e a Isabela ainda, né, não somos casados. Falta menos de 24 anos. Falta menos de 24 horas pra gente nós assinarmos nossos papéis. Ô, glória! Então, pra depois nós começarmos a também falar do que é o casamento. Então, agora nós estamos falando sobre pra namorados, né? A gente Meus não pode falar de queridos, casado, isso, né? ainda não. Mas, e o que acontece? Todo o começo de relacionamento e a preparação do nosso relacionamento é o que nós mais precisamos ressaltar, né, meu amor? É o cuidado de Deus. Amém. O cuidado de Deus, isso falando agora na nossa vida mesmo, é o cuidado de Deus para conosco. Em todo momento, depois que a gente começou a se relacionar, a gente viu a mão de Deus agindo sobre a nossa vida, né, amor? E voltando um pouquinho, né? A gente fala do cuidado de Deus, porque tudo, assim, e foi muito louco, porque conforme acontecia, eu ficava assim, nossa, parece coisa de filme, sabe? Porque aconteceu isso do dia que ele falou que gostava de mim, que eu orei e tal, e aí, só pra vocês entenderem um pouquinho, a gente começou a conversar mais lá pro final de março, né? Abril e tal, e aí em maio eu comecei a orar com a Dag, mas não tinha falado pra ninguém, só tipo minhas amigas, quem tava ali comigo sabia dos meus sentimentos e tal. Então, de maio até outubro, não, até julho. Aí em julho o Thiaguinho falou que gostava, tal, a gente orou, mas assim, não foi uma coisa, nossa, já somos um casal. Não, a gente só orou e expôs ali o sentimento. Aí passou julho, agosto, setembro, em outubro. Aí teve todo esse tempo a gente já conversando, né? Já tinha exposto o sentimento e tal, sabia que um gostava do outro, que era recíproco, né? E aí teve um dia de outubro que eu também já tava assim, falei, nossa, Deus, já sei que ele gosta de mim, né, tal. Mas a gente precisa orar, né? Tipo assim, como um casal, né? Pra realmente conhecer ainda mais o outro e, né, vivendo esse alinhamento realmente do Espírito Santo. E aí, lembra? Foi, amor, já. 11 de outubro, né, amor? Foi quando eu pedi pra orar. Ai, foi. Olha, Não foi, perdão. Essa data eu lembro. Essa eu lembro Foi uma atitude Não, minha. é 11 de outubro, 11 de outubro. Aí foi
assim, no dia 11 de outubro, gente, eu tava aqui já, falei, nossa, cara, eles estão bons nesse gente orar e tal. Mas também não falei nada, só falei assim pra Jesus, não expus isso pra ninguém, nem muito menos pra ele. Aí, no dia 11 de outubro, foi nesse dia que eu orei isso, e aí ele falou, você ia viajar, né? Ele ia viajar. Ele falou assim, vem aqui em casa pra você me ajudar a ir na DAG e pegar uma mala, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, né? Aí fui, cheguei lá na frente da casa da DAG, ele olhou pra mim, ai, te trouxe aqui, viu? Quero saber se você quer orar comigo. Já tava na frente da casa do pastor, não tinha nem pra onde correr lá. Aí eu, ai meu Deus, não sei o que e tal. E aí eu ficava assim, eu falava, Jesus, o que tá acontecendo? Porque todas as vezes que existia aquela ansiedade e tal, eu colocava diante de Deus e tipo assim, no mesmo dia, entendeu? Eu não tô falando que Deus fez isso, nossa, por mim não, mas eu creio que foi no tempo dele, sabe? Então ele falou assim, bom, a Isabela aguenta até tal dia, então é nesse dia que vai, tipo, acontecer. Opa, tá tudo certo? A bateria. Peraí, estamos com 2 aparelhos, então nós estamos aí dividindo o carregador. Mas enfim, aí nesse dia a gente, nós fomos lá, conversamos com os nossos pastores, que é assim, extremamente essencial você ter o acompanhamento, você ter a bênção, você ter a proteção, a oração, tudo, né, de um casal e que tem mais estrada, conhecimento, experiência. E no nosso caso, nós temos aí o pastor e a DAG, que nos acompanham. O que você tá contando, meu amor? Eu tô aqui falando, ele tá lá, né? De casal? Um casal? Não, sozinho, né? Sozinho foi maio, né? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 6. Aí novembro, dezembro, janeiro. 3 meses. 9. Eu ia ressaltar aqui, o pessoal, nossa, quanto tempo orando e tal. Por isso que diz, cada um tem um tempo de oração. Não é obrigatório você ficar 9 meses orando também, né? Não é obrigatório você também não vai também orar, uma semana, entendeu? Ora, tem que orar. Ora, isso meu irmão. tem que orar. Quem somos nós? Eu tinha uma ideia muito errônea de achar que, tipo, que tinha que orar, cara, no mínimo 6 meses, velho, pra se relacionar com alguém, sabe? Mas tal, eu tinha muito essa ideia. Porém, na verdade, eu mudei o tempo, mas eu ainda prego o quê? Uma sequência, que é o quê? Ore sozinho. Depois ore com a pessoa. Então, com os sims de Deus, você vai dando um passinho. Então, ore sozinho. Com o sim de Deus, pede pra orar com a pessoa. Com o sim de Deus, com o sim de Deus, com seu pai, pastor, tudo, né? Com o sim, você vai dando. Então, ore sozinho, ore com a pessoa. Aí começa um namorar, né? Um namoro. Aí vai o noivado e casa, entendeu? Então é isso, né, amor? É o que a gente tá vivendo, porque sabe? eu falo O tempo é cada um, velho. O tempo é você e Deus orando, você, Deus e o seu parceiro. Isso é vocês que determinam, entendeu? Não é ninguém, cara. E isso é uma ideia de falando de quem achava que tinha que ter um tempo. Então, eu quebrei a cara e realmente eu aprendi que tempo é você, Deus e o seu parceiro que determinam. E você, homem, né, principalmente, quando for com a sua oração. Eu falo muito isso com as meninas. Eu conversei com a Rafa, com as meninas que estão começando a orar agora, ou vão futuramente, que tipo, esse tempo de oração sozinha, ou até o começo ali como casal, não é por causa do outro. Tipo assim, eu não precisei orar e ir lá com a DAG todo mês por causa dele, mas é por causa de mim. Porque eu quero assumir um relacionamento que é pra vida toda. Então, eu sei que existiam coisas em mim que precisavam ser curadas. Foi um tempo de libertação na minha vida, sabe? Onde, coisas ruins foram quebradas, deixadas pra trás. Eu fui entendendo quem eu era em Cristo. Então, acredito que ainda mais... Cuidado de Deus. Cuidado de Deus nisso tudo, exatamente. E assim, óbvio que eu sou extremamente apaixonada pela nossa história, né? Mas igual ele falou, cada um é cada um. E eu vejo realmente em tudo, assim, então a gente conheceu, falou que gostava, começamos a orar. E nisso, eu e o Thiago, a gente sempre falou que não ia fazer corte. Nossa. Sempre. Era tipo assim, era a única coisa que a gente tinha certeza, né? Enfim. E aí a gente ficou orando sobre isso, tipo, só porque a gente, não era o que a gente queria, mas a gente precisava perguntar pra Deus. Porque, tipo assim, né?
E aí pronto, né? E aí foi Não assim. pergunta. Deixa sem saber. Ah, dúvida. Não, mas aí, tipo, foi muito lindo também, porque foi algo que Deus gerou no meu coração, só que eu não queria eu falar pro Thiago, eu queria que da mesma forma que o Espírito Santo tinha conversado comigo e tal, que ele falasse pro Thiago, sabe? E da mesma forma, tipo, houve esse alinhamento, sabe? Em tudo na nossa vida, em tudo na nossa vida. Deus, ele é perfeito, ele é amor, se ele precisar corrigir, ele vai corrigir. E ixi, é o que ele mais faz, gente. Vamos, né? Comigo que não é porque... Seja ele com a gente em tempo de oração ou um na vida do outro. Porque a pessoa que mais me ensina é o Thiago. A pessoa que mais me ensina. Que mais me impulsiona, sabe? A ser melhor. A, tipo, olhar que eu consigo ir além daquilo que eu acho que é o meu máximo, sabe? E acredito que eu faço mesmo, né, amor? Nossa, quem me conheceu antes sabe como é. A Isabela me ajudou muito em muitas áreas da minha vida que eu tinha muita dificuldade, tipo, não só eu, né, mas com os outros, de como lidar o outro, sabe? E isso foi muito importante na minha vida porque a Isabela me ajudou a enxergar como ser um pouco melhor para com o outro. E assim, automaticamente, você melhora também com você. Você começa a crescer. Então, aconteceu um amadurecimento muito grande. E é isso que acontece quando você tem um relacionamento saudável. Independente de DRs, independente tipo, de como você vai passando e melhorando, é um amadurecimento. Se a outra pessoa te traz amadurecimento, meu querido, você está no caminho certo. Se o seu relacionamento com Deus continua fluindo e não tem diminuído isso, tem aumentado, você está no caminho certo, cara. Entendeu? Então é isso. Então, pode falar. Só pra gente dar uma continuidade que eu acho legal ir pontuando alguns momentos muito importantes do casamento da nossa história. 5 minutos. 5 minutos? Eu vou falar mais um pouquinho então. Tá. A gente começa de novo. Eu acho que vai precisar começar de novo no Instagram. Não, sai daí. Já voltamos. Então, aí, tipo, teve toda a questão, daí a gente começou a se relacionar, beleza. A única certeza também era que a gente ia casar. Tipo, a gente nunca entrou eu e o Thiago não entramos no nosso relacionamento, tipo, nossa, vamos namorar uns 3, 4 anos pra depois casar. Não, nosso foco foi já o casamento. Então, a gente sabia que ia casar. E aí, chegou o grande momento, né, que eu, Brinda, fui pedindo casamento por ele, lindo. Quando o Thiago pediu em casamento, pra deixar bem claro, a gente tinha o total de R$0. Não sei disso. Muita gente, foi muito louco, assim, porque o pessoal vinha me perguntar, né? Ai, quanto que você já tem guardado? Eu, nada. Né? E, gente, não tô falando que a gente, tipo, não queria ter nada, mas é que a nossa realidade naquele momento financeira não nos permitiu já guardar um dinheiro, tá? A gente tava... Tem que explicar. Tá estagiário. Eu era estagiária, a Isabela era estagiária. Então, tipo, mas eu tava vendo, eu como homem tava vendo que era o passo pra dar outra, já era a hora de dar o próximo passo. Então uma das coisas, meu irmão, que eu falo é o quê? Deus, ele vai fluindo. E eu tinha muito uma ideia, outra ideia que eu tinha, que era o quê? Que eu tinha que, pra tirar uma menina da casa dela, eu tinha que ter no mínimo o que ela teria hoje. E, meus queridos, vocês precisam entender, todo mundo precisa entender que não é possível, porque é tipo, muito difícil isso acontecer. Se você tenta e consegue, amém, glória a Deus. Seja rico. Mas o que acontece? Por que acontece, meu irmão e minha irmã? Você precisa dar o primeiro passo e Deus começa a fazer as coisas. Então, e também o pai dela, cara, já batalhou muito na vida, entendeu? Foram tipo anos, você vai ver, 30, 40 anos ralando, cara, pra ter tudo que ele tem hoje, entendeu? Você com seus 20 anos, seus 23 anos de idade, querer ter o que o pai dela há 30 anos tem, trabalhando, tipo assim, é muito difícil. Mas o que você pode fazer? Você pode dar o seu primeiro passo de fé, mostrando pra ela, ou mostrando vocês dois, um pro outro, que vocês querem construir uma vida dois juntos, começando às vezes no básico, no mínimo, entendeu? Então o que acontece? Eu dei o primeiro passo por quê? Porque eu vi que a partir dali, Deus estava me pedindo
porque eu falei assim, cara, tem que dar um passo de fé. E um passo de fé foi o quê? Pedir ela em casamento. Eu sendo estagiário, ganhando lá o meu dinheirinho que pagava a minha faculdade só. Só dava pra pagar a faculdade, sobrava um pouquinho pra sair pra comer com ela, entendeu? Era só isso, cara. Aí eu falei assim, mano, vou pedir ela em casamento, vou cortar o lanche pra você começar a guardar. Porque eu já tava tentando guardar, só que era sempre muito difícil em relação a muitas coisas que aconteciam. Mas aí o que aconteceu? Eu falei assim, eu preciso pedir ela em casamento, é a hora. E aí o que aconteceu? Eu pedi ela em casamento em... Dezembro. 18 de dezembro. E aí foi dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em março eu recebi uma proposta de emprego mesmo, carteira assinada, não era estágio, eu estava sendo efetivado para ganhar mais do dobro do que eu ganhava como estagiário. Então, meus queridos, é tipo, você dá o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, meu irmão. Não, mas só que eu orei muito para isso acontecer. Então não é tipo uma coisa, o que o Thiago fez é doideira e não, vou lá também pedir minha namorada que tô namorando há 2 meses em casamento. Meu irmão, se Deus tá te falando para fazer isso, por isso que você tem que ter um alinhamento dos céus e terra. Por isso que você precisa pensar muito, porque o primeiro passo de fé, você homem precisa dar. Vocês dois em conjunto precisam dar, entendeu? Para Deus começar a abrir as portas. E foi o que aconteceu na minha vida. Deus começou a abrir as portas, né, amor? Deus abriu as portas, literalmente. E dá o primeiro passo, dá o passo de fé. Depois de um tempo, depois que eu pedi ele em casamento, 3 meses depois, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Em março eu recebi a proposta de emprego que eu recebia mais do meu salário. E isso me possibilitou começar a pensar ainda mais, a focar no nosso casamento. Cara, foi muito maravilhoso, mas tinha uma coisa. A minha proposta de emprego não era na cidade, não era aqui em Ourinhos, era lá no Paraná. Então Deus também já estava trabalhando nisso, onde Deus estava forjando em mim, porque eu sempre vivi com a minha mãe. Então Deus estava me tirando de um âmbito muito confortável, onde eu tinha todo mundo, eu tinha todos os jovens perto, toda a minha liderança. Nossa, era muito maravilhoso. Deus me tirou e me levou pra ir morar sozinho, cara, durante um bom tempo. Um bom tempo não, né? Até agora. Mas o que eu olho pra trás e vejo, tipo assim, que Deus, depois do primeiro passo de fé que eu dei, que era pedir ela em casamento, Deus falou assim, você precisa amadurecer. Você precisa crescer como homem. E foi o que ele fez. Ele não só me abençoou financeiramente, mas ele me abençoou me dando uma maturidade de homem. Onde ele me tirou da casa da minha mãe, onde eu só vim agora de final de semana, pra morar sozinho durante a semana inteira, cara. Onde eu ia pra faculdade, voltava à tarde, acordava cedo e, nossa, minha vida virou de ponta cabeça, cara, mais uma vez. E tudo graças a essa maravilhosa aqui que entrou na minha vida, e graças a Deus. Mas hoje eu sou muito grato a tudo que tem acontecido. Eu olho pra trás, né? E uma das coisas que, assim, foi... Acho que uma das coisas que mais me marcou em toda a nossa trajetória, em toda essa questão de alinhamento mesmo entre céu e terra, foi que depois que o Thiago me pediu em casamento, a gente entrou nessa questão, né, tipo, financeira. Então assim, bom, colocamos um orçamento, que não é o orçamento que passou. Mas a gente tinha um orçamento pro casamento e o Thiago ali naquela época estagiário e eu ainda tava diariamente ali vendendo os meus docinhos. Teve uma noite que eu peguei assim meu caderno e comecei a fazer as contas de quanto eu precisaria vender de doce por mês para conseguir ajudar tanto para guardar pro casamento. Só que aí eu falei, Deus, não vai dar, é muito doce, tipo, e eu tenho que organizar e juntar a faculdade, também os meus estágios, enfim, aí eu comecei a orar, tudo ok? Sim. Tá? Eu chorei muito nessa noite, eu lembro certinho. Eu chorei assim, e eu de olho aberto mesmo, olhei pro teto do meu quarto, assim, imaginei Jesus, falei, olha, Deus, se não for o Senhor, não vai ter casamento. Não vai ter, porque a nossa realidade ali na hora, o que a gente enxergava financeira, não era pra bancar um casamento, entendeu? Aí beleza, mas aí eu
nós continuamos seguindo, né? Aí tá, aí eu não lembro quando que foi o mês exato que a Dona e o Denis vieram. Foi no congresso de intercessão, né? Outubro, E aí, então, provavelmente. sei que Novembro. foi daí depois assim, a Dona e o Denis vieram, né, para um congresso aqui na nossa igreja, eles são lá dos Estados Unidos. E aí a gente tava, e eu sou apaixonada por eles, amo eles. Aí, teve um dia que eu tava conversando com a Dona e conversando, ela perguntou sobre o noivado, como que a gente tava, né, eu contei, falei que eu tava vendendo uns docinhos, que o Thiago tava ali trabalhando já e tal. E aí, só que a gente ainda não tinha, né, o din-din. E não sabia nem por onde começar, na verdade. A gente não tinha porque a gente começou a planejar todos os fornecedores e tudo mais. E precisou começar da entrada, entendeu? E aí, depois de um tempo, assim, mas a gente não tinha, tipo, o dinheiro todo para as entradas ainda, entendeu? Porque precisa ficar reservando, alguns pedem uma porcentagem um pouco maior. Graças a Deus a gente conseguiu uma porcentagem um pouco menor com todos eles. Mas ainda nós precisávamos ainda. Não, a Dona veio antes de você me pedir em casamento, não foi? Não foi? Não. Enfim, gente, não lembro o cronológico, desculpa. Mas o que aconteceu? O importante é o que Deus fez, né? Tipo, que daí a gente precisava de 1.300 para pagar da entrada de 4 fornecedores. E a gente tava fazendo as contas para juntar esse dinheiro. Aí, beleza. E só que eu não falei nada de valor com ela, de dinheiro, muito menos e tal. Aí um dia, no sábado à noite, ela falou pra mim lá na igreja, ela falou assim, Isa, eu preciso falar com você. Eu falei, nossa, Deus revelou pra ela, eu sou uma missionária, eu vou pros Estados Unidos. Eu falei, nossa, vamos e tal. Ela, não, eu já tenho certeza do que Deus me falou, mas primeiro eu vou falar com meu marido. Eu falei, nossa, amém, é muito sério mesmo. Aí depois ela me encontrou novamente. Aí ela, Isa, vem, eu quero falar com você. Eu falei, tá bom. Ela, o Thiago não tá aqui? Naquela hora ele não tava. Ela, não, então depois eu converso com vocês dois. Eu falei, vixe, vai levar eu e o Thiago já. Partiu, né? Evangelizar aquele United States. Aí, beleza. Daí, no domingo à noite, né? Aí eles chamaram a gente num cantinho assim na igreja, a Dona e o Denis. E chamaram o Thiago, daí eles olharam pra gente. Falaram assim que Deus tinha falado com eles a nosso respeito e revelado algumas coisas pra eles e tal, e que eles tinham certeza daquilo que estava acontecendo naquele momento. E pegaram e entregaram um envelope pra gente. Aí eu fiquei assim, caraca, gente, juro, sem brincadeira, não passou nada na minha cabeça, nada. Eu falei, meu Deus, o que tem aqui? Não, nem a passagem passou na minha cabeça. Aí eu peguei e a gente desceu ali pra salinha lá embaixo da intercessão. E aí eu não tinha coragem de abrir aquele envelope. Eu falei pro Thiago, não sei o que tem. Aí o Thiago abriu. A gente agradeceu, né? Agradeceu, você sabia óbvio, o que era e né? tal. A gente realmente não sabia o que Não, era. Né? só agradecer já comecei a chorar, né? Eu falei, não sei o que é, mas veio de Deus, e da criança, né? Aí, gente, a gente desceu, o Thiago abriu e era dinheiro, assim, daí ele pegou. Aí ele pegou e começou a contar. Gente, sem brincadeira, era a quantidade certinha pra dar entrada nos 4 fornecedores do casamento. Pensa que a bichinha aqui, né? Pulou 3 metros. Oi, amor? Chorou e tinha até em dólar, gente. Tinha até dólar. A Guilherme falou que é profético. Minha sogra também, e nós recebemos. Então assim, sem brincadeira, mulheres que querem casar, etc. O processo de preparar um casamento é estressante, é cansativo. E muitas vezes eu tive vontade de falar assim, nossa, Deus, não quero mais fazer a festa. Mas, gente, eu não desisti e assim, nem não conseguia, porque foi Deus que deu o dinheiro pra começar. De verdade, porque esse dinheiro que veio da Dona e do Denis foi o primeiro real, né, e dolinha, que veio pra gente começar a pagar o casamento. Então toda vez que me vinha assim um estresse e tal, falava, não, gente, foi Deus, sabe? Foi Deus que deu o dinheiro, não posso negar um presente tão lindo de Deus. E a partir daí... É verdade, gente, a partir daí só flui. Tudo, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente. Deus começou a levantar pessoas na nossa vida que eu não esperava assim nunca, mas nunca. E absurdo, resumindo, foi o dinheiro foi o cuidado não faltou, de Deus. O cuidado de Deus, que é o nosso tópico. O cuidado de Deus. E aí eu anotei aqui, porque foi algo enquanto eu tava lendo, falei, nossa, é isso, né, Deus? Tá lá em Mateus 8,
capítulo 23 ao 27. Mateus 8, 23, 27. Você vai ver. Já volto. Tá, vou ler com vocês, tá? Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Então, porque quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, praticamente resume o meu relacionamento e minha história com o Thiago. Porque a tempestade, ela não deixou de vir. E ela não vai deixar de vir, sabe? O vento tá lá fora, a tempestade tá lá fora, a chuva forte tá lá fora. Metaforicamente falando, as batalhas estão aí. Mas Jesus aqui, ele estava dentro do barco e ele só levantou e falou, filha, para, sabe? E na hora parou. Então, em todo o meu relacionamento com o Thiago, foram batalhas, assim, absurdas, né, amor? Absurdas, que só Deus sabe que a gente passou para chegar onde a gente está. Só que a gente foi aprendendo que o de repente de Deus é a nossa única certeza, de que quando a gente se submete, mesmo sem merecer, porque a gente nunca vai merecer. É igual a gente falou no começo, não é pela Isa e pelo Thiago, é pelo que Jesus fez na nossa vida. E assim, em todos os momentos. Gente, vocês não têm noção, gente, de quantas noites eu fiquei sem dormir. Falando, Deus, tudo pra casamento é mais que R$1.000. Mas assim, amor, o que é? Eu vou parar de falar? Tá bom. Jesus ele estava ali, ele acalmou a tempestade. E na nossa vida é a mesma coisa. Sabe? Tempestade vem, mas quem está do nosso lado? É Jesus. E é Ele quem nos apresentou a graça. E a gente deixou para finalizar falando disso, porque que vivemos agora, tudo, assim. Aí, né, só para finalizar, depois de tudo isso que a nossa história a gente viveu, a gente teve que adiar o nosso casamento. Por conta, né, da situação que a gente está vivendo e tal. E assim, a partir daí, tudo continuou fugindo do nosso controle. Vocês não têm noção. Tudo. Eu falo isso assim de boca cheia. Tudo o que a gente planejou deu errado. Até essa semana. Até ontem. Até ontem. Né? Tipo, tudo que a gente planejou não saiu do jeito que a gente planejou. E só que teve um dia que o Thiago me ligou e ele falou, nossa, mas o que você tá acontecendo, né? Eu falei, amor, já tudo saiu do controle mesmo? Deixa assim. Deus sabe o que ele tá fazendo. Tipo, não adianta, sabe? Porque uma vez que a gente entende verdadeiramente quem é Jesus, e eu falo que é sempre porque nunca vai ter fim, assim, pelo menos eu quero entender cada dia mais quem é Jesus. A gente não vai sair de perto dele e a gente vai realmente viver essa tranquilidade, sabe? Ele fala, eu vim pra te dar paz. E eu creio que é essa paz que eu e o Thiago, a gente tá começando a viver agora, sabe? De o casamento foi adiado, tudo deu errado, dinheiro não sei o quê, mas assim, estamos aqui. Sim. Sabe? Estamos juntos e não somente um com o outro, mas estamos sendo um com Cristo. Sim. Porque esse é o sustento, essa é a base, gente, da nossa vida. Se tiver uma frase, sei lá, palavras que resumam o meu relacionamento com o Thiago perdeu o controle, entendeu? Perdemos o controle. Mas, gente, posso falar e com autoridade, de verdade, quero liberar isso sobre a vida de quem está escutando isso. Perder o controle é a coisa mais gostosa que tem na vida. Porque você deixa Deus ser Deus. Da forma plena que Ele quer ser. Sabe? Da forma leve e fluida no relacionamento que Ele nos chamou para viver com Ele. Nós vivemos o versículo, exatamente aquele versículo. Coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Amém. E a gente viveu isso nesse começo de ano e a gente entrou o ano, cara, a gente entrou o ano falando que vai ser o melhor ano da nossa vida. Todo mundo virou o ano, isso é 2020, cara. É o ano. Mas só que por um momento, cara, a gente começou a duvidar disso. Mas eu não tenho dúvida ainda
de que tá sendo o melhor ano da nossa vida. Ainda tem Amém. muitas coisas e tal, mas a gente precisa olhar de como passamos pelas situações. A gente tá entendendo isso. Eu e a Isabela, a gente adiou nosso casamento, aí a gente achou que no cartório, pelo menos o civil e tal, a gente vai ter que beleza, vamos casar no civil e tal. Aí o cara do cartório liga e fala assim, não vai poder nem ter casamento no civil, Só vai velho. assinar o papel. Só vai assinar papel. A gente fala assim, mano, não tem aquela cerimônia. Meus queridos, começou tudo a sair do controle. Até não, você pensar é doideira, cara. Até eu marcar a hora já não dava mais pra marcar a hora. Assim, Deus, pelo amor de Deus, velho. Deus, pelo amor de Deus. Mas, meus queridos, Em meio a tudo isso, a gente também fala da nossa casa, né, amor? Sim. Porque, tipo, a gente vai mudar de cidade e tal, e a gente procurando casa, e é a mesma coisa. Eu falei, Deus, eu quero que a hora que eu entrar na casa, porque é pra ser a nossa casa, eu sinto a sua presença. E aí, quando a gente achou a nossa casa, que, né? Porque foi assim, a gente foi dois dias, né? Procurar casa. Foi. No segundo que a gente achou? Foi. No segundo dia, um dia antes, a nossa casa hoje tinha sido esvaziada. Desocupada. Então, assim, e ela é perfeita, por questão de logística pro Thiago trabalhar, etc. E quando deu a pandemia, eu falei pro Thiago, assim, mas de boa mesmo, eu falei, amor, eu nem vou ficar esperando presente, tipo, porque eu sei a situação financeira e tal, né, vamos lá. Tendo cama, fogão, filho, é nóis. Um banheirinho, né? O começo foi difícil, cara. Mas, gente, A gente acredita. a nossa casa tá imobiliada. Tá tudo. imobiliado. Tudo. Não tem nada faltando. Glória a Deus. Não tem nada, sério, nada. Veio até mais do que eu esperava. É verdade. A Até gente mais. faz coincidencial, dava pra ver. E veio tudo, assim. Tudo. E, gente, como não ver Deus nisso? Como não ver Deus? Deus não é um Deus de metade. Deus não é um Deus de coisas mal feitas. Ele é um Deus que ele começa, ele vai perfeitamente criando ali o caminho e ele põe um ponto final. A gente não tirou um tostão do bolso. E a gente não tirou um real do pra nosso pagar, bolso. pra pagar mobiliário. Tudo da nossa casa foi presente, sabe? Tudo na nossa casa foi Então, presente. obrigada a todo mundo que deu presente. Verdade. Vocês nossa. foram instrumentos de Deus na nossa vida. Família, padrinhos, vixe, cara, a gente não tem como agradecer. É Realmente, verdade. não tem como agradecer, cara. E é isso. Muitos amigos. A graça E de é Deus. isso daí, meus queridos. É que nem a gente queria então finalizar falando isso. A graça de Deus sobre nós é maravilhosa. Ela é abundante, ela supera todas as expectativas. Nossa história foi um pouquinho da nossa história, é isso. Se a gente fosse para contar, ia dar muito tempo. Então a gente não não dá pra contar tudo, mas é um pouco do que a gente viveu de milagres e tudo que Deus fez com algumas coisas que Deus fez para conosco. Cada um tem a sua história, meus queridos, mas uma coisa é certa, vocês vão viver milagres, Amém. vocês vão receber bênçãos e promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Amém. Solteiro, em relacionamento, tudo. A única coisa que você precisa fazer é entregar o controle para Deus. Realmente, dar o primeiro passo, dar o passo de fé, porque isso é você mostrar para Deus que você quer alguma coisa, cara. Então façam isso. Deem o máximo de vocês, que Deus faz o resto. E a gente deixou só para finalizar no versículo de João 14, 6, onde Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é tudo isso que a gente tem vivido mesmo. Em meio ao caos, ele é o caminho. Em meio a tanta mentira, ele é a verdade. E em meio à morte, tipo, Ele é a vida. ele é a vida, sabe? Então, em meio às batalhas, em meio a, às vezes, tantos inimigos vindo sobre você, declarando morte, ele é a vida, sabe? E é isso, né, amor? É isso que a gente queria deixar. Espero que tenha afetado vocês de uma forma sincera, positiva, verdadeira, poderosa, porque é Deus, não somos nós. E essa é a nossa história. A gente vai casar amanhã. Vamos orar. Venha. Então, venha. Feche seus olhos. Se você está com alguém, dá a mãozinha. Que eu sou, né? A da mãozinha. Amém. Paizinho, obrigada. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por esse momento. Senhor, quando eu e o Thiago planejamos de ministrar um pouco sobre a nossa história, nós imaginávamos essa noite completamente diferente, Jesus. Mas, assim como nós dissemos aqui, nós perdemos o controle. E obrigada por isso. Obrigada, Jesus, porque quando as coisas estão nas nossas mãos, debaixo do nosso controle, da nossa vontade,
a única certeza é que tudo vai dar errado, de que as coisas irão falhar, mas quando elas estão debaixo da tua vontade, da tua soberana vontade, da tua presença, a nossa certeza é de que tudo vai acontecer perfeitamente como precisa acontecer, Jesus. Senhor, que cada pessoa que escutou essa palavra, seja solteiro, sejam casais que estão começando a se relacionar, e até casais que já são casados, Pai, que eles se lembrem do início da história deles, da jornada deles, Pai, e que eles tenham, cada um deles, sido edificados por aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Porque o que podemos, Jesus, deixar aqui é que o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O Senhor fez na nossa vida, não por causa de quem nós somos, mas por causa de quem o Senhor é. Amém. E o Senhor é sim esse Deus de amor, o Senhor é sim esse Deus que cuida, esse Deus que protege, esse Deus que zela, esse Deus que ensina. Esse é o Senhor. Amém. O Senhor é o Rei dos Reis. O Senhor é esse Deus que alinha. E nós estamos aqui nessa noite para clamar ainda mais, Jesus. Alinhe céus e terra, Pai. Em nome de Jesus, que seja realmente feita na terra a tua vontade, assim como ela é feita no céu. Nós gastaremos as nossas vidas aos teus pés, Jesus. Nós te amamos. E essa é a coisa que nós queremos mais dizer, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos. Obrigada por tudo. Obrigada pela vida do Thiago. Obrigada pela nossa história, Jesus. Amém. Onde o Senhor é o centro e não nós. Amém. Que o Senhor seja o centro da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. 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 É É isso, gente. Obrigada por tudo, pela paciência. Espero que vocês tenham sido edificados. Amém. Amém. Coronavírus. Mentira, tô brincando.